Olá, meus amores. Antes de mais nada, boa noite para todo mundo. Quem está falando aqui é o professor Pedro. E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto iniciado na última semana pela professora Thaís, que foi Geografia Agrária, né? A Thaís, ela conversou com vocês um pouco sobre questões referentes ao campo, né? Dando uma ênfase ao campo brasileiro, mas de maneira geral abordou uma série de conceitos importantes para a compreensão sobre as relações em ambientes não urbanos, certo? Para poder entender um pouco melhor, né, para poder aprofundar algumas questões, eu trouxe hoje alguns conceitos que estão vinculados com uma prática econômica fundacional, fundamental, importantíssima para o campo como a gente conhece, que são a agricultura e a pecuária, né? Como a professora Thaís muito bem reforçou na última semana, o campo ele tem mais do que isso. O campo ele não é só a produção agrícola e pecuária, mas, historicamente, a gente sabe que é isso que mais caracteriza essas localidades. Tá certo? Atualmente, em função do processo de globalização, da maior aproximação entre campo e cidade, isso se modifica gradualmente. No entanto, ainda assim, a produção agrícola e pecuária é muito importante. E hoje a gente vai tentar abordar uma questão um pouco mais técnica, que é vinculada diretamente às formas de produzir agricultura e pecuária, tá bom? Dando uma ênfase à agricultura, mas entendendo que essas duas coisas caminham lado a lado, ok? Vamos começar do começo, então? Vamos lá. Essa imagem bonita é só para reforçar algo que uma boa parte de vocês tem noção, mas às vezes esquece, né? Existe uma importância fundamental na produção agrícola e pecuária para os nossos modos de vida, né? A sociedade como a gente conhece, né, que está muito marcada pela tecnologia, pelo uso intensivo, né, de tecnologias do nosso cotidiano, seja computadores, sejam celulares, redes sociais, tudo isso faz a gente esquecer um pouquinho a origem da organização das sociedades como a gente conhece, né, que passam pela demanda da produção agrícola e pecuária. Tudo bem? Então isso é um ponto importante que ajuda a gente a reforçar a relevância de estudar esse tema, ok? Quando se fala em produção agrícola, existem diversas técnicas, né, que são produzidas aí em locais diferentes, em momentos diferentes da história. Então, quando eu penso, por exemplo, na produção agrícola na crescente fértil no Oriente Médio, lá no século I, II, III, eu tenho que desconsiderar, ou melhor, eu tenho que considerar que aquele espaço ele é completamente diferente do espaço que existe hoje, por exemplo, no centro-oeste brasileiro. Tudo bem? Percebam isso, são dois lugares diferentes em momentos históricos diferentes, com técnicas, com formas de produzir que também são muito diferentes, tá certo? Só para a gente poder entender um pouco melhor como existe essa variedade. A gente vai tentar abordar um pouco dessa variedade hoje, sem aprofundar muito, evidentemente, porque a gente nem tem tempo para isso, mas conhecendo os principais pontos. Tudo bem? Para poder entender isso, eu sempre preciso que vocês se lembrem da diferença entre agricultura e pecuária extensiva e agricultura e pecuária intensiva, beleza? A principal diferença entre esses dois tipos de produção é que uma utiliza uma quantidade maior de tecnologia do que a outra, tá certo? A agricultura extensiva, ela tá mais vinculada com aquela agricultura tradicional, tá certo? A gente utiliza menos tecnologia e naturalmente acaba demandando uma mão de obra maior, acaba demandando uma quantidade maior de esforço físico até, porque não tem tecnologia que dê conta dessa produção. Então vamos lá. Na produção extensiva, a gente tem pouca tecnologia, tá certo? E a mão de obra é abundante, isso é importante. Lembrem sempre que um trator ele pode fazer o trabalho de 5 a 10 pessoas. Então, naturalmente, na agricultura extensiva, por exemplo, que utiliza então pouca tecnologia, a mão de obra proporcionalmente tem que ser maior, beleza? A produtividade é baixa, cuidado para não se enganar. Não é porque essa agricultura extensiva produz por um tempo e numa área pouco, que ela não tenha uma importância para a produção historicamente no Brasil, por exemplo, tá certo? A gente vai entender um pouco melhor, boa parte da produção realizada na história do Brasil foi extensiva, no entanto o Brasil historicamente tem uma consolidação como sendo uma potência agroexportadora, né? Enviando para fora do país uma quantidade significativa de produção agrícola e pecuária. Ou seja, isso reforça que não é porque existe uma baixa produtividade que não se produz, mas se produz menos do que na agricultura e na pecuária intensiva. Tudo bem?
é necessário na produção extensiva uma grande extensão de terra, beleza? Vocês vão entender um pouco melhor isso quando a gente for falar mais na frente sobre algumas técnicas. Mas assim, na produção intensiva, por exemplo, eu consigo pegar o meu gado e colocar ele todo num só local, um local pequeno, apertado, em que eles não ficam passeando de um lado para outro, porque eu alimento esse gado onde ele está, ele fica ali parado, ele não precisa ficar se deslocando para poder pastar, então a musculatura dele não fica tão rígida e a carne fica mais macia por conta dos alimentos que permitem esse relaxamento do gado, tá certo? Inclusive em algumas produções é comum que você dê relaxantes para esses animais, em alguns casos até alguns que são interessantes como a cerveja, tá certo? A cerveja não serve para relaxar as pessoas só no final de semana, depois de uma semana de trabalho cansativo. Ela também pode ajudar o gado a ter um certo relaxamento momentos antes de ele passar pelo abate, tá certo? A gente está falando de uma forma um pouco jocosa, mas obviamente isso é algo que tem que ser debatido, tem que ser refletido, porque é evidente que em muitos casos a produção pecuária ela é desumana, né? Vou usar a palavra desumana, não faz muito sentido, mas ela é inadequada à forma como a gente deveria tratar esses animais. Enfim, vamos dar sequência aqui. A produção intensiva, já dei aqui um spoiler para vocês, né? Aquela que utiliza então muita tecnologia. Por conta disso, ela demanda menos mão de obra. Então, se eu tinha antigamente a necessidade de ter 30, 40 funcionários para conseguir produzir, eu agora tenho 3 funcionários ou 4 funcionários que comandam 4 máquinas diferentes para poder fazer o trabalho. Então, nesse caso, a mão de obra ela acaba necessariamente diminuindo, o que inclusive influencia uma série de questões aí migratórias, né? Vocês sabem muito bem. Um dos principais tipos de migração que aconteceram na história do Brasil, que acontecem até hoje, é uma coisa chamada êxodo rural, que é uma saída em massa da população do campo para a cidade. Uma das razões, né, um desses fluxos migratórios aconteceram ali na década de 70, mais ou menos, no Brasil, justamente porque o investimento em tecnologia, que a semana passada a professora Thaís conversou com vocês, está vinculado aí a uma coisa chamada Revolução Verde, né, investimento em mecanização, e uma série de tecnologias que permitiram a produção mais acelerada e com menos mão de obra, isso também faz com que a população do campo acabe saindo e procurando emprego em outros lugares, tá certo? A produtividade ela é muito elevada e ela não necessita de uma quantidade muito grande de extensão de terra. Agora, cuidado, tá certo? Não é porque não é necessária uma extensão de terra muito grande que pessoas que pratiquem a produção intensiva não tenham muitas terras. Beleza? Isso é importantíssimo que vocês entendam. A produção intensiva ela é feita em espaços menores. No entanto, os proprietários de terras que são agricultores e pecuaristas, eles utilizam vastas áreas na sua produção, beleza? Ou eles possuem muitas áreas que também não utilizam. Isso está muito vinculado aí com uma coisa chamada concentração fundiária, tá certo? Que é uma característica do território brasileiro, né? Você tem pouca gente com acesso a muita terra e muita gente sem acesso a terra alguma, ok? Isso a gente consegue perceber um pouquinho aqui nesse binômio que eu vou apresentar para vocês. Existe uma diferença aí entre a agricultura familiar, né, que utiliza pouca tecnologia, que utiliza essa mão de obra familiar e que tem uma produção voltada ao mercado interno, e os complexos agroindustriais, né, que estão vinculados diretamente aí ao agronegócio, tudo bem? Que utilizam de muita tecnologia, uma mão de obra assalariada que é menor do que a mão de obra familiar, e é uma produção voltada ao mercado externo. Inclusive, fazendo uma reflexão rapidamente com vocês. A agricultura familiar, gente, é aquela agricultura conhecida historicamente como agricultura de subsistência, que é uma agricultura que basicamente é feita num primeiro momento para alimentar as necessidades básicas daquela família. Só que isso não impede que esse agricultor ele venda o excedente, beleza? Se eu produzo aí, no final de um ano, quilos de tomate e eu consumo com a minha família 2 quilos, o que me incomoda, qual é o problema de eu comercializar isso, esse excedente, com outras pessoas? Eu posso fazer isso, tá certo? E isso, em alguma medida, garante que esse produtor ele possa ter condições de comprar outros alimentos que ele mesmo não produza, tá certo? E os complexos agroindustriais são muito diferentes, são de fato empresas, beleza, que se relacionam aí tanto à pecuária e à agricultura quanto à indústria como um todo, que tem uma quantidade muito grande de dinheiro,
mas que por uma questão econômica e comercial, acaba optando por vender a maior parte da sua produção para fora do país. É por isso que, mesmo os complexos agroindustriais tendo uma produção incrivelmente grande, boa parte do que vocês consomem no dia a dia de vocês vem de agricultura familiar, tá bom? Os tomates que vocês consomem, a batata que vocês consomem, em grande medida vem dessa agricultura familiar e não do agronegócio ou da agroindústria. Tem uma diferenciação básica aí, mas a gente não vai discutir isso de maneira muito intensa agora. O que eu queria que vocês entendessem nesse primeiro momento é que uma dinâmica atual que está acontecendo com a gente tem relação com isso, né? Vocês sabem que o arroz atualmente ele está com preço muito elevado. E isso não se dá por acaso. Isso se dá por uma razão muito óbvia, né? O Brasil ele tem uma moeda que hoje é muito desvalorizada e existe um mercado crescente fora do Brasil para consumir os nossos produtos. Então, países da Ásia, por exemplo, que culturalmente consomem muito arroz, também têm comprado parte da nossa produção. Então, os agroindustriais, né, os agroindustriários, enfim, os empreendedores do agronegócio, né, os empresários do campo, eles acabam optando por vender para fora do Brasil, beleza? Porque lá eles ganham em dólar, que vale muito mais do que o real. Então a gente ganha muito mais dinheiro com isso. A gente não, né? Eles. Obviamente a economia do Brasil ganha com isso, mas a população perde porque se diminui a oferta interna de arroz, o que aumenta o preço. Tudo bem?